Execução judicial é a palavra que tira o sono de qualquer empresário. É o fantasma da vida do empreendedor. Que desagradável deve ser o senhor, doutor advogado, ter que um dia dizer ao seu cliente que ele perdeu a ação e que ele está numa grande enrascada. Mas calma aí, não é caso perdido. Tem uma solução técnica para salvar ele e te ajudar a fidelizar esse seu cliente. Legisladores e magistrados aplicam dispositivos legais a ponto de resultarem em medidas eficazes para o credor e menos gravosa para os executados. E é disso que eu vou falar com você agora. Antes, porém, só um minuto da tua atenção. Colabora com o seu like, compartilha com seus amigos, empresários e com seu contador. É só um segundo do seu tempo. Foi estimado pela imprensa, no fim de 2020 agora, que existe um pouco mais de 65 bilhões parado em contas judiciais, aguardando o trânsito das execuções, que pode levar mais ou menos de 3 a 4 anos. Discussões perante a Justiça do Trabalho estão sendo tratadas exclusivamente no que se refere a depósitos recursais. Com o uso do seguro-garantia, tais montantes podem retornar para a caixa da sua empresa, fomentando a geração de emprego, investimento, expansão econômica do país, sobretudo nesse momento sem precedente da economia nacional. E essa mudança começa com você, advogado, e com você, empresário. A grande novidade que trago é que o seu cliente empresário já pode oferecer como bem à penhora ou em substituição a um bem já penhorado uma apólice, como também em garantia a um parcelamento fiscal, e pagará à seguradora apenas 1,5% mais ou menos, e ainda poderá parcelar esse 1,5%. Nesses casos, o seu cliente tinha de 5 a 8 dias, na média, para apresentar o bem à penhora. Nesse caso agora, ele terá de 3 a 4 anos para fazer tal frente. Trocou 5 a 8 dias por 3 a 4 anos. A vantagem é que, caso ele tenha carros, máquinas, terrenos, imóveis, ações, cotas societárias da empresa, etc., penhorados ou a oferecer, esses bens não poderão serem vendidos, mas perdem o valor a cada ano que passa. O dinheiro dele que está lá penhorado, ou que ele deverá apresentar como calção, sofrerá na prática uma atualização monetária inexpressiva de poupança. Mas se seu cliente puder oferecer uma apólice como bem a penhorar ou em substituição a este bem já penhorado, olha que solução maravilhosa. E é uma solução tão simples que eu só preciso de pouco menos de 10 minutos para lhe mostrar como funciona, qual a previsão legal, os requisitos, como conseguir e como aplicar em juízo. Vou até apresentar para vocês algumas decisões vinculantes de tribunais superiores nesse sentido. Então vamos parar de conversa e no final você estará muito mais preparado. E tem mais. Você sabe que mesmo que seu cliente administre a empresa de uma forma séria, responsável, cumpridor de todas as suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, tomando todos os cuidados com seguranças e procedimentos, seguindo todas as orientações jurídicas dos seus advogados, mesmo assim, isso não vai garantir que ele não venha a ser acionado na Justiça. Diante de todas essas possibilidades negativas, é necessário blindar a empresa dos seus clientes com mecanismos previstos em lei e já fartamente aceitos pelos tribunais. O bom advogado, que presta uma boa consultoria jurídica a seus clientes, vai aplicar para todos esses casos medidas preventivas para que eventuais ações judiciais não venham causar a qualquer abalo ao patrimônio ou ao crédito da empresa do seu cliente. Nada se falava em oferecimento de apólice como bem a penhora, como também nada se falava em aceitação de apólice de seguro-garantia em substituição. Vamos ver então o que diz o artigo 835 do Código de Processo Civil. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem. Primeiro, dinheiro. Contudo, desde o CPC de 73, nada se falava em aceitação de seguro-garantia judicial. Aí vamos lá no parágrafo 1º. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso em concreto. Parágrafo 2º. Para fins de substituição de penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30%. Vejam que aqui, além de prever a aceitação da apólice seguro-garantia judicial como bem penhorável, vai mais além ao dizer que a penhora se equipara a dinheiro. Logo, se a apólice seguro-garantia se compara a dinheiro e o dinheiro é o primeiro na ordem de preferência, é direito do devedor apresentar a apólice como garantia ou como substituição a um bem já penhorado. E essa providência alcançou outros diplomas legais,
Vejamos o que diz o artigo 15 do CPC, combinado com o artigo 769 da CLT e o ato conjunto de 2019, atualizado em 2020. Artigo 15. Na ausência de norma que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. CLT, artigo 769. Nos casos omissos, o direito processual comum será a fonte subsidiária do direito processual do trabalho. E se nós formos lá no ato conjunto, no seu artigo 1º, o seguro-garantia judicial para execução trabalhista e o seguro-garantia judicial em substituição a depósito recursal visam garantir o pagamento de débito. E ainda no parágrafo único, as regras previstas nesse ato conjunto aplicam-se à fiança bancária para garantia de execução trabalhista ou para substituição de depósito recursal, observadas as peculiaridades do respectivo instrumento. Basta a combinação desses dois dispositivos para que tenhamos fundamento suficiente a um pleito de apresentação ou substituição da penhora trabalhista por depósito garantia recursal. Inclusive, entendo eu ser possível fundamentar também nos casos de antecipação de tutela, em que o juiz haja por bem em determinar a caução. Veja o parágrafo 1º do artigo 300 do CPC, combinado com um julgado recente de um mandato de segurança do Tribunal de 2º Grau de 2020 do TJ da Bahia. Artigo 300, parágrafo 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. E no parágrafo 2º, a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Se tem um caso em que eu acho que não seria possível a utilização de seguro-garantia, seria na execução definitiva. Por ser título judicial já transitado em julgado, não se falaria de responsabilidade do exequente em prestar caução para a prática de atos executivos. Nesse caso, não seria aplicável a utilização de seguro-garantia judicial. Essa é a regra e pronto. Mas como para toda regra tem a sua exceção, vejamos a jurisprudência dessa alegação de exceção de cumprimento de sentença, excesso de execução do TJ de São Paulo. E assim ficou o entendimento. Via de regra, rejeita-se a oferta de seguro-garantia judicial por não interessar ao credor, por preterir a ordem de preferência de penhora e por não ter caráter vitalício. 2. No caso, porém, desse julgado, o devedor depositou o valor do principal atualizado, impugnando apenas o montante atingido pela incidência da multa diária, prudente que se aceite a garantia cuja vigência é de 3 anos e o recurso foi provido. E no parágrafo 2º do CPC, que diz o seguinte: o seguro-garantia se equipara a dinheiro e quanto à vitalicidade, pode a apólice conter a observação de que o prazo de validade será renovada até a duração da obrigação do devedor, como já expressa dessa forma o diploma da Corregedoria Geral da Fazenda Nacional, por exemplo. E é possível conseguir efeitos suspensivos e embargo de declaração? O que o Código Civil diz disso? Lá no artigo 919, diz o seguinte: parágrafo 1º, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito, caução suficiente. Vejam que, por analogia, se aceita a caução, essa poderá ser substituída por seguro-garantia e que essa se equipara a dinheiro, à luz do Código de Processo Civil de 2015. Muitas empresas apresentam embargo à execução sem prestar caução e, por consequência, deixam de se beneficiar do efeito suspensivo no processo de execução. É bom falar aqui que essa aceitação não é por benécia do credor ou do magistrado, é sim por força de lei, conforme eu vou lhe mostrar agora. O artigo 805, verso seguinte: quando, por vários meios, o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Queiram observar aqui que é o executado quem deve apontar a forma que entender ser a menos gravosa para sua execução. Esse é o fundamento ideal para o advogado fazer a sua mágica. E na sua imparcialidade equitativa, buscam os magistrados observarem, dentre outros, os princípios que norteiam o processo de execução: o princípio da eficiência da execução e o princípio do menor esforço do executado. Mas para todos esses casos em que houve decisão de indeferimento,
houve a reforma dessa decisão de primeiro grau. Vejamos, por exemplo, esse julgado de São Paulo. É uma execução de título, penhora de dinheiro, substituição por seguro-garantia judicial, possibilidade. Insurgência contra a decisão que indeferiu a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial. Decisão reformada, recurso provido. E podemos usar o garantia judicial em juizado especial? Claro que sim. Vejamos o que diz o parágrafo 1º do artigo 53 da Lei 9.099, de 95. O artigo 53 diz o seguinte: a execução de título executivo extrajudicial no valor de até 40 salários mínimos obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil. Sendo assim, combinando novamente o CPC, abre-se a possibilidade da utilização do seguro-garantia judicial, dessa vez em uma execução no juizado especial. Porque se no parágrafo 1º da Lei de Juizado Especial ele cita efetuada a penhora, e no caput ele diz que obedecerá ao disposto do CPC, então podemos usar aqui todas as regras do CPC já faladas anteriormente. Então o que a gente poderia dizer para os casos de processos que visem a anulação de multas aplicada por órgãos administrativos? A caução poderá ser substituída por apólice de seguro-garantia? Sim. Inclusive já existe jurisprudência de deferimento em que uma multa aplicada pelo PROCON de Minas Gerais, a caução foi substituída por uma apólice de seguro-garantia recursal. Vamos ver como é que ficou? A decisão foi mantida e foi fundamentada da seguinte forma: no item 1, a partir da alteração legislativa promovida pela Lei 13.043, o seguro-garantia judicial passou a ser uma forma de garantia do crédito, ainda que de natureza não tributária, tendo os mesmos efeitos da penhora. A norma já existe no CPC e tem força de lei. Falta agora conciliar com a Justiça Trabalhista, e foi isso que fez a reforma trabalhista e o ato conjunto número 1 de 2019 no seu artigo 1º. Segundo a orientação jurisprudencial 59, a carta de fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito em execução, acrescido de 30%, equivalem a dinheiro. O artigo 899, no parágrafo 11, depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária do seguro-garantia judicial. Temos até esse julgado aqui que diz o seguinte: é um mandato de segurança, um depósito recursal, substituição por seguro-garantia judicial, possibilidade. O artigo 899, no parágrafo 11º da CLT, expressamente autoriza a substituição do depósito recursal por seguro-garantia judicial. Segurança foi concedida para autorizar a substituição requerida pela impetrante. Quanto às execuções fiscais, tem previsão legal para aceitação? Claro que sim. Vejamos. A Lei 6.830 de 80, no seu artigo 9º, diz o seguinte: em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros, multa de mora e encargos indicados na certidão da dívida ativa, o executado poderá, item 2, oferecer fiança bancária ou seguro-garantia. E no parágrafo 3º, a garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. Ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia. E em março de 2014, o Diário Oficial da União publica a Portaria 164 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que por sua vez regulamenta o oferecimento e aceitação do seguro-garantia judicial para execução fiscal e seguro-garantia parcelamento administrativo fiscal para despesas com a dívida ativa da União e o FGTS. O empresário tem a oportunidade de oferecer uma apólice de seguro-garantia como garantidora de um parcelamento tributário fiscal chamado de seguro-garantia parcelamento tributário fiscal. Todas essas legislações serão suficientes para salvar o seu cliente. Porém, aqui vai uma grande dica: não espere o oficial de justiça chegar na sua porta para tomar as providências. Camarão que dorme, a onda leva. E a justiça não socorre quem dorme. Sabendo que a atividade fim do seu cliente tem grande risco de atrair processos judiciais, é cauteloso por parte do empresário ou do seu advogado providenciar preventivamente apólices de seguro-garantia judiciais prontas a serem apresentadas ao juiz para qualquer um desses casos. Ligue para a gente, não perca tempo. A André Corretora tem expertise e conhecimento suficiente para conseguir para sua empresa o cadastramento nas seguradoras e ter a aprovação das apólices necessárias aos seus processos. Conosco, seu cliente pode emitir quantas apólices ele precisar dentro do limite pré-aprovado. Nesse momento que o advogado faz sua mágica, basta um simples e-mail para a André Corretora e lhe emitiremos a apólice com todos os requisitos legais de cada ato jurídico. A todo momento você poderá contar conosco. Faça uma visita ao site da André Corretora ou nos visite nas redes sociais. Os links estão aqui abaixo. Compartilhe esse vídeo com seus clientes. Com certeza, aqui tem informação que pode salvá-lo. Um grande abraço e espero vocês lá.